Meus queridos, é uma satisfação estar aqui, ministrando desta vez a palavra do Senhor, e quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 4, verso 33, e abra também já, deixa aberto em Atos 14. Vamos ler esses dois versículos para servir de base para a nossa meditação nesta noite. Rever os amados irmãos e irmãs em Cristo, pessoas conhecidas, alguns amigos mais próximos, né? Pastor Carlos Esteves, Ambuja, nosso pastor Ananis, demais irmãos, é uma satisfação. Atos capítulo 4, verso 33, diz assim, todos encontraram? E Atos 14, 26. Atos 4, 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e com todos eles haviam abundante graça. Também, em Atos 14, 33, encontramos assim. E dali navegavam para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. Esses dois versículos, eu quero me basear naquilo que pretendo compartilhar com os irmãos na direção do Espírito Santo de Deus. Quero, primeiramente, lembrar que a palavra graça é muito usada, é muito falada, pregado, cantado, e principalmente o seu significado mais bíblico, teológico, no sentido de favor imerecido, favor que nós não merecemos, ou seja, um ato que Deus faz por nós, trazendo-nos a salvação sem nós merecermos, tomando por base Efésios capítulo 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem para as obras, para que ninguém se glorie. Então, graça como favor imerecido, favor que nós não merecemos, uma dádiva da qual não temos direito algum, não temos nenhum direito de receber, mas o Senhor nos deu a salvação mediante a sua graça. Porém, eu não quero abordar necessariamente a graça como um favor imerecido, a graça salvífica, mas sim a graça como capacitação concedida pelo Senhor, capacitação para exercer as coisas que Deus nos confia, capacitação para exercer a obra de Deus. Por mais preparado que a pessoa esteja, por mais apto que ele possa estar, ele não poderá fazer nada na casa de Deus se não tiver a capacitação do Espírito Santo. E é sobre essa graça capacitadora que eu quero abordar a minha prédica nesta noite, falando a vocês, trazendo à lembrança personagens bíblicos que experimentaram esse poder capacitador, essa capacidade que o Espírito Santo concede para realizar as coisas de Deus. Não estamos com isso anulando o preparo, anulando o treinamento, anulando os cursos que são feitos, não, de maneira nenhuma. É necessário sim que estudemos, é necessário que nos preparemos, mas tudo isso, sem a graça de Deus, não vai ter o êxito que necessita ter. Portanto, a graça é essencial. O cuidado de Deus, a capacitação de Deus é essencial para nossas vidas. Também, segundo as Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, 17, ele diz assim: o próprio nosso Senhor Jesus Cristo e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu eterna consolação e boa esperança, console o vosso coração e vos conforte em toda boa palavra e obra. Isso é graça de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: fala-nos da graça que Ele nos deu e nos dando uma eterna esperança
para trazer consolo. Os irmãos sabem que há momentos na vida que consolo só vem do Senhor. Palavras não vão consolar, embora sejam bem intencionadas, mas o Senhor é que consola os corações aflitos, cansados, tristes, desanimados. Há momentos na vida de todos nós, passamos por momentos assim, em que palavras de amigo são boas, bem-vindas, palavras de amigo nos ajudam, porém o consolo quem dá é o Senhor. Quem nos dá esperança é a graça de Deus. Quem nos consola é a graça de Deus. Portanto, a necessidade da graça é uma realidade. E às vezes nós queremos encontrar, nos apegar a esperanças que não estão fundamentadas na graça, na palavra de Deus. Não é uma mensagem motivacional que vai nos manter firme a esperança. Não é uma mensagem motivacional que vai acalentar a nossa alma aflita, mas é a graça de Deus. Por isso, quando oramos, buscamos do Senhor, pedimos consolo e conforto, quando nós recebemos essa graça, nosso coração fica em paz. Seja para tomar decisões difíceis, que há decisões difíceis de serem tomadas. Oramos, buscamos a direção, parece que o céu fica de bronze, parece que não ouvimos a voz de Deus, nosso coração fica inquieto, mas quando temos a certeza que estamos fazendo debaixo da orientação de Deus, há um consolo na alma. Quando vem a resposta de Deus, essa graça que nos consola de forma maravilhosa para tudo que vamos fazer. E essa graça que nos permite andar em comunhão com Deus, nos permite andar em uma vida de santificação, nos permite a viver uma vida debaixo dos princípios cristãos. Não é um conjunto de vãs filosofias, ordenanças humanas, mas princípios cristãos que são ensinados pela Escritura Sagrada. Só vamos conseguir isso pela graça. Ninguém rompe de fé em fé, ou dia após dia, a não ser pela graça. Ninguém vence a não ser pela graça. Ninguém consegue êxito na sua vida espiritual a não ser pela graça de Deus. Não se consegue vencer o pecado, vencer as tentações, a não ser pela graça. Quando compreendemos isso, irmão, vamos nos esvaziando de nós mesmos e procurando cada vez mais nos revestirmos da graça de Deus. Ela é necessária, ela é vital para o nosso viver, para a nossa vida. Então, esse favor imerecido por Deus, conforme em Efésios 2, 8 e 9, esse favor que Deus nos dá para a salvação, também nos dá a graça capacitadora para nos capacitar a fazer as coisas de Deus. E você vai encontrar Paulo escrevendo aos Efésios também, falando dessa capacitação dada pelo Espírito Santo. Você vai encontrar em 2 Coríntios capítulo 5 também, falando claramente que Cristo, Ele nos torna nos coloca em uma nova criação, onde todas as coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo. Somos uma nova criatura dentro de uma nova criação pela graça de Deus. Somente pela graça. Isso é a demonstração mais plena do amor de Deus para conosco. A demonstração do quanto Ele nos ama, nos capacitando a vencer o mundo, a vencer as adversidades, tudo aquilo que nós vamos enfrentar, podemos enfrentar com essa graça capacitadora. Quando estamos falando desta graça, obviamente, irmãos, nós não estamos falando de uma graça barata, não estamos falando de uma graça que não tenha fundamento nas Escrituras, não estamos falando de uma graça que não tenha peso, que não tenha relevância para os nós. Algo que é relevante, algo que tem fundamento nas Escrituras Sagradas. Isso é tão importante que o próprio apóstolo Pedro também recomenda que nós devamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Vamos encontrar em Pedro 3,18 essa recomendação: cresçamos na graça e cresçamos no conhecimento, a importância que se dá à graça e ao conhecimento. Às vezes, quando nós nos deparamos com esse versículo, nós criamos uma espécie de dualismo ou uma dicotomia entre graça e conhecimento, como se fossem coisas distintas em si, mas não é verdade.
de maneira nenhuma. Diz assim o apóstolo Pedro na sua segunda carta, capítulo 3 e 18. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. Primeiro ele começa falando, no parágrafo já se inicia, falando que devemos guardar todo o ensinamento que está sendo ali colocado, procurando sermos achados imaculados diante de Deus. E ele fala também acerca da salvação, da longanimidade do Senhor. Fala do apóstolo Paulo, que escreveu coisas profundas, difíceis de serem compreendidas, e conclui dizendo: mas antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo envolve claramente nós aprendermos a expandir a nossa fé, a nossa comunhão. É um crescimento que nós passamos a ter cada vez mais na palavra de Deus e no conhecimento de Cristo Jesus. Quando Pedro fala crescer na graça e conhecimento, ele nos incentiva ao desenvolvimento de um relacionamento pessoal, onde vamos crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de Cristo Jesus, das verdades escriturísticas, da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós. Às vezes nós dividimos isso erroneamente, graça, poder, conhecimento e sabedoria. Não é isso que Pedro está falando. Crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, de nosso Senhor e Salvador. Conhecer mais sobre a maravilhosa e profundidade da salvação, conhecer mais sobre os dons espirituais, conhecer mais sobre a vontade de Deus, conhecer mais sobre aquilo que a Bíblia revela, sobre um relacionamento com Deus, crescer, ter um desenvolvimento. Quando você começa uma amizade com alguém, seja quando é namoro, você vai, ao longo dos anos e dos meses e anos que se segue, você vai desenvolvendo um relacionamento com essa pessoa. A amizade, você também desenvolve relacionamento, ao ponto de se tornarem íntimos. Tão íntimos que começa agora a compartilhar coisas que ambos gostam. Estão juntos, comem juntos, andam juntos, viajam juntos, fazem coisas juntos. Isso é crescimento de amizade que vai se entrelaçando. Quando falamos agora, segundo Pedro escreveu, crescer graça e conhecimento, está falando num relacionamento pessoal com o Senhor. Eu não posso estar cada dia na igreja sem ter um desenvolvimento com Cristo. Eu não posso ser o mesmo que eu fui o ano passado, não posso ser o mesmo que eu fui ontem. Cada dia eu vou crescendo e aprendendo mais do Senhor, eu vou tendo mais comunhão, mais intimidade. É necessário que façamos isso, aprender a crescer na graça e no conhecimento de quem? De Cristo. Saber quem é Jesus, porque hoje em dia está difícil saber quem é Jesus. Os evangelhos pregados hoje mostram Jesus multifacetado, de várias formas. Você tem pessoas hoje vivendo na prática daquilo que não agrada a Deus, dizendo que tem Jesus. Porque o Jesus apresentado para ele é um Jesus que não cobra nada, um Jesus dentro da hipergraça barata, onde você pode pecar à vontade, que a graça cobre tudo. Outros apresentam um Jesus aí motivacional, um Jesus coach, apenas para poder levar você a sentir-se bem, a estar bem consigo mesmo. E continua do mesmo jeito, mas é o Jesus que a Bíblia revela. Essa questão de quem é Jesus, nos dias que Jesus aqui andou, também perguntava o que dizem. Quando Jesus pergunta acerca do Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? Um dizia um profeta, é Jeremias, é Elias. Mas Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu preciso conhecer Jesus, você precisa. Não se estranhe de estar na igreja, você encontrar pessoas na igreja que estão membros há décadas, não conhecem Jesus, nunca tiveram um relacionamento pessoal com Jesus, são religiosos, acostumaram a estar na igreja, não tem outro lugar para estar, é um ajuntamento social, ele é um crente apenas de aspecto cultural, faz parte da sua cultura, do seu dia a dia, para dizer que é crente, mas nunca cresceu na graça e conhecimento de Jesus. Não tem discernimento espiritual.
Quando falamos em crescer graça e conhecimento, implica em ter uma espiritualidade onde possamos distinguir o que é ruim, o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é verdadeiro, o que é mentira, porque estamos em sintonia, em comunhão com Deus. Quanto mais eu conheço um amigo, mais eu sei de suas predileções, de suas vontades, de seus gostos. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu quero me parecer com Jesus, mais eu vou entender o propósito dele para a minha vida, mais eu vou saber o valor do sacrifício que ele fez ali na cruz do Calvário. Não é uma mera historinha, o Deus se encarna, se faz homem para morrer por nós. Por isso cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Mas como eu vou crescer, pastor? Lendo as Escrituras, orando, buscando a Deus. Se eu não ler a Escritura Sagrada, eu não vou desenvolver a minha fé. A Escritura precisa ser lida, a Escritura precisa ser compreendida. Você vai encontrar várias situações onde Jesus explica as Escrituras. Você vai encontrar os apóstolos em seus trabalhos missionários ensinando as Escrituras. Você vai encontrar Paulo sendo comissionado para a obra missionária que Deus o chamou. Ele procurava as sinagogas para falar de Jesus. Ele procurava os seus patrícios, os seus conterrâneos, aqueles que são da sua nacionalidade, para falar de Jesus, até ele entender que o seu chamado era aos gentios. Mas ele não deixou também de pregar aos judeus. Você vai encontrar aquele homem que foi chamado de um diácono em Atos 6. Atos 6, quando escolheu-se o diaconato, Filipe, ele está ao lado de uma carruagem, conduzido pelo Espírito Santo, chegou até ali, e o homem estava lendo a Escritura, onde sabemos ser hoje Isaías 53, naquele tempo não tinha capítulo nem versículo. E aquele homem, Filipe, se para ao lado da carruagem, e pergunta: você entende o que lê? Como eu vou entender? Você não tem quem me explique. Às vezes coisas tão simples, as pessoas não entendem, porque falta discernimento espiritual. Lê a Escritura, mas não consegue abstrair, não consegue retirar o conhecimento, a essência daquilo que está escrito, porque é preciso discernimento, é preciso crescer, é preciso relacionamento. Relacionar-se com Deus é algo que tem que crescer a cada dia. Por isso você tem aquele versículo tão conhecido de Oséias 6:3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só no dia que eu aceitei a Cristo, eu preciso continuar alimentando esse conhecimento e crescendo na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Quando você se depara com esse entendimento, a sua leitura já muda desse versículo. Você vai entender, não, aqui não está falando de conhecimento como estudo sistematizado, organizado, ordenado, não. Está falando de conhecimento, de relacionamento, conhecer a Deus, conhecer a Cristo, entender Cristo. Aí você passa a ser de fato guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ser guiado pelo Espírito, irmão, exige de nós buscar a direção constante. Exige uma leitura da Escritura Sagrada. No caminho de Emaús, Jesus expõe as Escrituras, Lucas capítulo 24. Você vai encontrar Isaías, Jesus entra, lê Isaías 61 e explica as Escrituras, a parte que estava falando que ele veio trazer arrependimento, salvação, a parte que ele veio salvar. A Escritura é necessária. Antigamente nós tínhamos o que era chamado caixinha de promessa. Pastor Silas vai lembrar, os mais antigos, né? Pastor Eduardo já é mais novo, pastor Valmir que é novo também, né? Não lembra dessa época. E nós tirávamos o melhor de 3. Tirou um, não está muito bom, tira mais 2. O melhor de 3 era o que Deus queria para nós. Algumas vezes dá certo, porque Deus é misericordioso, né? Mas isso não é forma de ler a Escritura. Isso não é um método de você aprofundar em crescimento de graça e conhecimento de Cristo, de maneira nenhuma. Aí você pega um versículo desconexo, como que fica? Aí você pega uma passagem dos amigos de Jó, falando um monte de asneira, como que fica a situação? Vocês podiam criar uma caixinha de maldição também, né? Aí você lia só de juízo, caixinha de juízo, para a gente aprender. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o seu teu Deus, é juízo também, né? Aqueles versículos, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, coisas assim. Mas a gente só tinha versículo bonito. Hoje não precisa mais, o Google faz isso, um monte de aplicativo que dá versículo para você. Eu tenho até hoje uma caixinha de promessa da casa da minha mãe. Ganhei numa vigília, era criança, adolescente.
Ganhei na vigília. Fiquei acordado da vigília inteira para ganhar um quadrinho e essa caixinha de promessa. E era bom, mas não é assim que vamos crescer na graça e conhecimento. Se você abrir a sua Bíblia ali, no Salmo 91, e deixar sobre a estante, sobre a TV você nem consegue mais, ficou fininho agora, né? Você nem consegue pôr naquela caixona, mas colocar na estante, colocar em cima de rádio, colocar em cima de computador, nada disso vai adiantar. Até porque o diabo conhece a Escritura mais do que nós. Você precisa ler a Escritura. Ler. Quando o Pedro fala o 3,18 aqui, ele está falando do apóstolo Paulo que escreveu coisas profundas, difíceis de entender. E ele termina dizendo, mas antes crescei na graça e conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Alguns indoutos torcem para a sua própria condenação que Paulo escreveu, querendo saber aquilo que não está revelado. Não é assim, eu não tenho que crescer na graça e conhecimento achando que decorar quantidade enorme de versículos, achando que saber conceitos isso é suficiente. Não, é relacionamento com Deus, é relacionamento com o Senhor, é estreitar a sua intimidade com Deus, com Cristo, entendendo o verdadeiro sacrifício que Ele fez por nós, entendendo o que Ele quer para a minha vida. Independente de onde eu estiver, eu não vou ter um pastor todo dia comigo, eu não vou ter um pastor todo dia, o líder todo dia, onde eu estiver, mas o Espírito Santo estará comigo todos os dias. E quanto mais íntimo eu for, mais Ele vai me orientando sobre o que eu devo fazer. Eu vou dar um exemplo prático. O moço se converteu, um moço que era do mundo. Nós que somos crentes já antigos na igreja, às vezes tem suas dúvidas, né? Se a pessoa se converteu mesmo. A gente tem que ver para crer. É um pouquinho de Tomé que vai ficando na gente mais velho, né? E no outro dia ligou para mim, eu agora sou crente, Pai do Senhor. Eu falei, ai Jesus, vamos ver. Pai do Senhor. Irmãos, para resumir, 8 anos de crente. Esse ano ele está fazendo o 8º ano de leitura da Bíblia. Todo ano ele lê a Bíblia inteira. Agora pergunte para você, quantos anos de crente você tem? Quantas vezes você leu a Bíblia toda? Quantas vezes dessa semana você leu a Bíblia, semana passada, o mês passado? Esse ano de 2024, na virada do ano é o ano das promessas. A gente promete um monte de coisa. Eu já tenho 2 anos que prometo que vou emagrecer. Eu não consegui. Tem 2 anos que faço exame para cirurgia bariátrica. Chega no último momento, eu torço para dar alguma coisa errada para ficar mais para frente. Já sou sócio da academia tem 2 anos. Eu sou sócio da academia 2 anos. Fui mais ou menos 2 meses. E nós fazemos assim também com as coisas de Deus. Virada do ano, Senhor, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou ler a Bíblia. Termina o 1º mês, 2º mês, 3º mês, acabou. Aí volta dezembro de novo, 31 de dezembro, virada do ano, vamos nós de novo, faz as mesmas promessas. Não podemos ser assim, irmãos. É preciso. E sabe o que é mais interessante desse moço? É conversão mesmo, nunca mais pôs um cigarro na boca, nunca mais pôs uma bebida, nunca mais. Conversão total, de verdade mesmo. Numa manhã de escola dominical, ele falou, eu quero aceitar Jesus, como que eu faço? Porque nós nem fazemos mais apelo à escola dominical, né? Fica até difícil, nem crente está gostando de vir, do mais descrente, né? Aí a gente nem faz muito apelo. Ele falou, eu quero Jesus. O professor ensinou, a palavra tocou o coração dele de uma forma, eu quero Jesus. E ele veio para Cristo. Começou a ler a Escritura. Começou a ler a palavra de Deus. Aí quando alguém ligava para ele, aquele pessoal que vende curso por aí, vende livro, um monte de coisa, tem crente que compra aí, paga aí um valor enorme. Ele fala, não, eu tenho pessoas que são professores e pastores na igreja, eu vou perguntar eles primeiro. Está crescendo na graça, crescendo no conhecimento de Cristo. E sabe uma coisa interessante? Isso, quando ele me contou isso, eu falei, de fato ele agora é crente. Não tem esses negócios de casa que o pessoal faz aí, não vou citar nome, e sempre tem um jeitinho de burlar, né? Algumas pessoas que ficam responsáveis por algumas coisas, eles dão um jeitinho, não, você dá uma entrada X, a gente consegue passar você na frente. Passa você na frente. O jeitinho, né? Que a gente do brasileiro fazia as coisas.
Tão normal que tem crente que nem se importa. Essa campanha política mesmo, tem crente aí que mistura o caixa da campanha com o caixa dele, vira uma bagunça, está tudo certo. Tem crente que vai mexer com construção, ele pega lá, se o construtor, por exemplo, se o dono da casa precisa comprar 100 metros de fios, ele já pede 150, para 50 ele leva embora. Está tudo bem, está tudo normal. Isso é ausência de conhecimento de Cristo, intimidade, comunhão com Cristo. Está na igreja, pode ser obreiro, pode ser pregador, mas não tem um relacionamento com Cristo. Porque se tivesse, ele saberia que isso é errado. Ele saberia disso. Olha o que aconteceu. Sabe o que esse moço convertido falou? Eu não vou fazer isso. Não sinto que é de Deus fazer. Ele não fez. Ele testemunhou depois, não fiz. Quantas pessoas estão esperando e eu vou pular a fila, vou burlar. Não posso fazer isso, eu sou crente agora. Aí eu vi que ele se converteu. Conversão, irmãos, envolve mudança total. É mudar o rumo, a rota da vida. E há muitos crentes que estão na igreja e não são convertidos ainda. Tudo normal. O Espírito Santo não fala nada para ele. O Espírito Santo não mostra que está errado para ele. Por quê? Falta intimidade, falta comunhão. Crescei na graça e no conhecimento. A graça capacitadora que nós estamos falando, ela vai um pouquinho mais além da salvação, que já mencionamos, não é esse o foco. Nós vamos observar personagens bíblicos. Quando você vai, por exemplo, em Heróis da Fé, capítulo 11, os heróis da fé de Hebreus, ali você tem uma lista de nomes que venceram batalhas, venceram reinos pela fé. Você vai para o capítulo 12, fala de uma grande nuvem de testemunhas, 12 de Hebreus. Está se referindo aos heróis do capítulo 11, que venceram, que batalharam, porque Deus foi com eles. A graça de Deus os capacitou, a graça de Deus esteve presente. Então nós temos ele como exemplo, como testemunhas fiéis, e por isso nós marchamos para o alvo, tendo eles como exemplo. Eles não herdaram ainda a vida eterna, porque estão aguardando a igreja chegar lá no céu, após a ressurreição e o arrebatamento. Está nos aguardando, nos esperando, não vamos chegar primeiro não. A igreja estará junto, estará presente. O que eles têm de melhor que nós? Nada. São homens sujeitos às mesmas paixões carnais que nós, mas foram capacitados pela graça, desenvolveram comunhão com o Senhor, para realizar todos aqueles feitos. Olha Moisés, um homem que foi criado em toda a ciência dos egípcios, educado para ser talvez o futuro faraó, criado como filho da filha de faraó. O Senhor o comissiona para algo, ele se achou incapaz. Sou gago, não sei falar direito, não sei pronunciar. Eles não vão me ouvir. E quem é o Senhor? Quem é o Deus que eu vou dizer lá? Quantos obstáculos Moisés colocou, mas o Senhor foi com ele. E ele foi vitorioso, porque a graça de Deus estava capacitando ele para esta obra. Nós nos deparamos com isso, irmãos. Deus orienta o pastor, te confia uma função na igreja. Quem sou eu? Sou incapaz de realizar tal coisa. Eu não posso fazer. Confie na graça de Deus. Confie na capacitação do Senhor. Quanto mais incapaz você se sentir, mais apto você está para ficar na dependência de Deus, na dependência do Senhor. Quantas vezes colocamos obstáculo? Eu me lembro em 2003, eu saí para ir para o Espírito Santo com um bom salário, e eu dizia, eu vou pagar um missionário, não quero saber de me envolver com nada de igreja, vou pagar alguém. Mas o Senhor tinha outros projetos. Ali em Tangará, eu me lembro muito bem que eu sempre colocava obstáculos, sempre colocando. Um dia tinha um homem lá, um obreiro, que ele sempre ensinava na igreja e pregava, e eu dizia assim, Senhor, ele é muito mais capacitado, ele tem mais condições, por que não pode ser ele, então, fazer essas coisas? E meu coração ficava sempre titubeando, colocando dificuldade. Um dia eu estava indo fazer uma atividade que o pastor Sila havia me pedido, e havia pedido que eu fosse na congregação, naquele dia, estaria lá ministrando, e eu pensando, mas eu não tenho condições de fazer isso. A minha filhinha pequenininha,
talvez com 6 anos, 5, 6 anos, não me lembro exatamente, estava de 5 para 6, ela disse assim: pai, eu gosto de ouvir o senhor falar. Na hora, eu senti um temor dentro de mim. Não é a minha capacidade, é a capacidade do Senhor. E nós temos que aprender a entender, se você rege, se você é líder, se você é regente do ciclo de oração, é líder do ciclo de oração, é a graça que te capacita. É a graça do Senhor na sua vida. Sem ela, não tem nada que você possa fazer. Será apenas coisas mecânicas, técnicas, mas a graça de Deus vai além disso. Usa o que você tem para aperfeiçoar os santos e para te capacitar na obra. Quando eu entendo isso, meu irmão, eu vou saber, Senhor, é pela tua graça, é pela tua força, é pela tua misericórdia, é pelo teu poder, não é por mim, mas é por ti. Tudo é dele, tudo é do Senhor. Você acha que é fácil, irmãos, alguém que vai para o campo missionário? Eu dou aula de missiologia. A gente, teoricamente, traz todos aqueles conceitos que existem, mas quem está lá no campo sabe o que é viver aquilo. Quem já foi para o campo missionário? Às vezes olhamos a pessoa que está à frente de um grande ministério, vemos só os benefícios que o ministério pode lhe trazer, a posição, mas será que é só isso? Não, tem a capacitação do Espírito Santo. É a capacitação que faz as coisas fluírem, que faz andarem, que ajuda a direcionar no que é preciso. É a graça de Deus. Sem essa graça capacitadora, não tem como. Não tem como eu ir no meu intelecto. Igreja não é empresa. Igreja não é um órgão público. A igreja, não estou dizendo que vamos dispensar treinamento, não é isso? Mas com todo o treinamento que eu tiver, eu preciso da graça. Sem graça não irei fazer. Sem graça não irei realizar. Se eu for confiar só no meu intelecto, as coisas não sairão na direção do Espírito Santo. Por isso eu preciso da graça. E quanto mais eu entender isso, mais eu vou dobrar meu joelho e vou, Senhor, me capacita. Senhor, me dê condições. Ó Deus, esse povo é difícil de eu lidar. Esse grupo que o Senhor me deu, seja adolescente, seja jovem, seja irmão do ciclo de oração, seja lá o grupo agora dos obreiros, ou dos varões. Deus te confiou algo. Deus te confiou estar à frente. Deus usou o líder para te colocar à frente. Valorize o que você recebeu e dependa da graça de Deus. Pare de se achar superior ou de se achar pequeno, insuficiente para fazer. Nas suas forças você é insuficiente, mas na graça de Deus você é capacitado para fazer. Porque o Deus que te chamou está te capacitando para fazer. Olha Davi, que não temia nada. Menino novo, enfrenta o leão, enfrenta o urso. A história contando o que ele fez, e agora diante de um grande desafio. Ele cria que Deus estaria com ele para vencer o gigante. O título de rei não adiantou. Outros grandes guerreiros, capitães, generais, não adianta. Não adianta eu ter credencial de pastor. Não adianta ter credencial de evangelista. Não adianta eu ter título de mestre, doutor. Se eu não tiver a graça capacitadora, não serve para nada na obra de Deus. Nada, nada mesmo. Uma das coisas que sempre ensinei nos primeiros dias de aula, de cada turma que começava, é que aprenda teologia, estude para ser útil à obra de Deus. Nunca deixe o seu conhecimento subir a sua cabeça para você se achar superior aos outros, mas mantenha-se humilde, porque a tentação vem para querer te colocar no nível superior. Mantenha-se humilde. Quem vai dar sabor, paladar, as suas palavras, é a graça do Espírito de Deus. É Ele que faz as suas palavras chegar aos ouvidos, aos corações das pessoas. É Ele que vai convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você é apenas um instrumento que está aí sendo usado pelo Senhor. Portanto, quando eu compreendo isso, a glória não é para mim. Converteu 10, converteu 15, converteu 20, que seja uma alma, é para a glória do Senhor. É para a glória dele, não é minha. Sou apenas um instrumento sendo usado pelo Senhor. Quem me capacitou foi a sua graça. Quando vocês tocam aqueles hinos bonitos, quando vocês cantam bonito, eu já tentei cantar no coral, mas não tem regente que consegue acompanhar minha voz, né? Já tentei. Já tive até violão, pastor.
Talvez eu aprenda a tocar bateria, né? Quem sabe? Mas nada eu consegui tocar. Música eu nunca consegui. Deus não me deu esse privilégio. Mas eu acho muito bonito. E sinto o toque de Deus quando eu vejo hinos cristocêntricos sendo louvados ao nome do Senhor. Hinos de adoração a Deus, com pessoas que foram preparadas, com maestros focados, estudados, mas capacitados pelo Espírito. Músicos que treinam, que estudam, que se dedicam, mas tem que ser capacitado pelo Espírito. Porque se não for pelo Espírito, não vai surtir efeito nenhum. Tempo desse entrou um moço de uma outra igreja aqui e falou, senti uma coisa diferente quando era cantado aqueles hinos. É o poder do Espírito Santo. É Deus usando as vozes dos irmãos que cantam, que louvam a Deus. É Deus usando os instrumentistas. Por isso eu preciso da graça. Preciso dessa capacitação dada pelo Espírito Santo. Irmãos, quando você conversa com alguém que tem de Deus na vida, você sente algo diferente, é gostoso conversar com ele. Não tem tempo para falar da vida de ninguém, da vida de ninguém. Não tem tempo de apontar isso ou aquilo de alguém. Ele só vai falar das coisas boas de Deus. É óbvio que ninguém é cego, que ninguém é ignorante, para não enxergar também onde a gente falha. Mas isso não é proeminência. O importante é que há aquela presença do Espírito Santo a ponto de compreender e buscar soluções para os problemas que existem. Porque a graça te capacita para isso. Olha a Bíblia. Olha o conselho de Jetro. Você tinha Moisés trabalhava dia e noite. Eu acho que a mulher até andou reclamando. Cadê o tempo para a mulher? O sogro vai lá e dá um conselho para Moisés. Homem chamado por Deus, capacitado por Deus, mas errou também. Falhou, é ser humano. Mas seguiu o conselho dado pelo seu sogro. E arranjou companheiros. Não vamos fazer tudo sozinhos. Precisamos de companheiros. Precisamos de pessoas fiéis, precisamos de pessoas leais, precisamos de pessoas comprometidas. A obra de Deus se faz com pessoas. Por isso, há uma grande quantidade de dons, visando o quê? O aperfeiçoamento da igreja. Os dons não são para eu me vangloriar, não é para isso. Uma das questões que são levantadas, os irmãos que estudam mais o pentecostalismo podem falar com mais propriedade do que eu vou dizer. Mas uma das questões levantadas, por que Deus não opera como antes? Porque há muito envaidecimento, há muita vaidade. Se Deus cura alguém, a pessoa começa a se propagar como um grande curandeiro. Irmãos, o Senhor Jesus cura, o Senhor Jesus salva, o Senhor Jesus batiza no Espírito Santo, Ele vai nos levar para o céu, mas tudo é no tempo dEle. Não é no meu tempo, é no tempo dEle. A uns Deus capacitou para impor as mãos enfermos e os curar. Amém. Mas é para a glória de Deus. E nem todo mundo será curado. Não adianta eu marcar um dia para curar, que se Deus não quiser curar naquele dia. E se eu preciso de um conserto na minha vida para Deus curar? Não adianta eu marcar dia para Deus fazer isso ou aquilo, porque Deus não segue a agenda de homem, não. Deus cura na terça-feira, Deus cura na escola dominical, Deus salva na terça, Deus salva na escola dominical, Deus salva de domingo. Qualquer momento o Espírito Santo está agindo na igreja, segundo a sua vontade, não segundo a minha vontade. E às vezes Deus usa alguém e a pessoa começa a se vangloriar. Começa agora a fazer propaganda, porque eu vou lá, vai curar mesmo. E se não curar? E se não curar? Irmãos, eu fui num lugar uma vez, o pastor Cida me corrige depois, de preferência no particular. Eu fui no lugar uma vez e me trouxeram uma velha arada. 80 anos, 79 anos, 90 anos, vai orar. Uns já andando de muleta, de andador. Falei, irmão, vou orar para vocês, mas a Bíblia diz que é canseiro e enfado daqui para frente. Não tem cura para isso não, é velhice. A Bíblia está dizendo, canseiro e enfado. Alguns, por sua robustez, ainda vai ter uma vida saudável. Mas a vida saudável na velhice depende de como eu vivi na minha juventude. Vocês acham que eu, com essa protuberância aqui, o irmão também ali está chegando lá, vai ter vida de idoso saudável? Nunca, nunca. Já não estou tendo agora. Já tem igreja que eu tenho que ministrar sentado, tem dias. Então, se eu não cuidar, não terei velhice. Tem coisa, irmão, que é óbvia na vida. Assim como tem coisas que não adianta você orar se não houver conserto na vida da pessoa. Então Jesus vai te usar em cura, mas não é quando você quer, é quando Ele quer. E é para a glória dEle.
Tudo é para a glória do Senhor, tudo. Nada é para mim. Da mesma forma. E tem pessoas que infelizmente mentem tanto. Passa no lugar e diz que houve tantas curas, que não sei o quê, que mais isso, se vangloriando. Aí você liga lá para o pastor de lá e fala, pastor, fulano, pastor, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. Teve nada que não. Cai no descrédito e as pessoas começam a perder a fé também. Mas eu quero dizer para você, Deus ainda usa homens e mulheres para impor a mão nos enfermos. Deus ainda capacita pessoas para orar aos enfermos e eles serem curados, porque é bíblico. Deus capacita pessoas para poder ser usada na revelação do Espírito. Deus capacita pessoas para ser usada em profecia, porque é bíblico. Tudo isso é bíblico, não podemos perder a fé. Mas eu tenho que entender, porque Deus me usou em profecia, não quer dizer que eu vou profetizar todo o culto. Porque Deus me usou em profecia, não quer dizer que eu vou atrapalhar o culto, a mensagem. Porque quem está pregando está com a direção de Deus para falar. Não pode ser interrompido de qualquer hora, de qualquer maneira. De maneira nenhuma. É preciso decência e ordem segundo a Bíblia. Mas quando a pessoa de fato é usada pelo Espírito, ela, graça de Deus, ela tem discernimento para entender o momento de falar. A hora certa de trazer uma profecia. A hora de trazer uma revelação. Às vezes as pessoas acham que a revelação, se ela é particular, ela tem que ser só em público. Não. Se é particular, nem sempre a igreja precisa ficar sabendo, não. Você pode dizer só para a pessoa, baixinha para ela. Só para ela. Estava no Paraná uma vez, e lá tinha uma irmã, no início do culto, eu fui ministrar, fiquei para terça-feira para dar o estudo, e o Senhor me tocou de ir até a irmã e falar para ela o seguinte, falei para ela, Deus te pergunta, porventura faltou alguma coisa na sua casa até o dia de hoje? E eu voltei, continuei a ministrar. E ela começou a chorar copiosamente. Terminou o culto, o pastor da igreja chega e pergunta assim, você sabe quem é aquela irmã? Falei, não, já pensei, ai meu Deus, será que eu fiz meninice? É que a gente tem medo de errar, irmãos. Aquela é minha esposa. E já tem meses que ela está insistindo para eu largar o ministério. Ela não quer que eu continue, quer que eu volte para a minha vida profissional, que eu tenha uma vida melhor. Passou alguns tempos, eu perguntei para o pastor, e como está sua esposa? Uma bênção na igreja. A palavra foi para ela. Para ela. Não é para todo mundo saber, para me autopromover, não, é para ela. E a coisa você pode dizer depois do culto também. Temos que parar de querer holofotes para nós, é para Deus o holofote. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a adoração é para o Senhor. Quanto mais você tiver da graça de Deus, mais você vai glorificar aquele que te chamou e te capacita para a boa obra. Não é para você, e nem é por você. A gente olha na Bíblia, irmãos, isso é o quê? Isso é o que está lá em Pedro 3,18. Conheçamos, né? Crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Isso implica em conhecer a Escritura Sagrada como um todo. Você vai também aos Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é só conhecer. Você vai para a Bíblia Sagrada. Se você fizer uma leitura na vida de Abraão, pela ótica ufanista, essa ótica sensacionalista que existe hoje, você vai ler de um jeito. Mas quando você lê pela ótica do Espírito, muda totalmente a leitura. Você vai entender que Deus preservou Abraão, mesmo quando ele mentiu. Deus preserva Abraão. Deus dá vitória a Abraão. Deus cuida de Abraão, não é porque ele é o queridinho, não é porque ele é aquela coisinha bonitinha de Jesus, não. Que o bicho era feio também. Né? Se é que tinha alguém bonito naquela época, de homem principalmente. Então observe só. Deus fez isso por causa da promessa. Promessa. Deus tem compromisso com sua palavra. Qual que é a promessa? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que mais? Dele nasceria o descendente. Dele nasceria o que viria. Quem é que viria dele? É Isaac? Não. Isaac é apenas um meio para o fim. Vai lá para Gálatas.
Lá Paulo fala claramente, a posteridade. A posteridade, não é plural não, que Abraão teve vários filhos. Qual que é a posteridade de Abraão? Jesus. Se Deus não preserva Abraão, Jesus não nasce. Para de achar que no meio de 8 bilhões de pessoas, você é a menininha de Jesus, você é a menina dos olhos, você é isso, aquilo, outro. Você é a pessoa mais importante do planeta. Não! Pela sua promessa, pela sua palavra. A obra de Deus continua com você ou sem você? Não para. Eu sou apenas uma peça na engrenagem, a grande obra de Deus vai continuar. Eu morrer hoje, continua a obra de Deus. Pastor Silo morrer hoje, continua a obra de Deus. Qualquer um de nós que estamos exercendo qualquer função na igreja, a obra não vai parar. Quer ver outra situação? Estamos estudando agora Esther. Bonita a história de Esther, né? Nós lemos a história de Esther, que Esther era uma escrava judia, porque todos que estavam dominados ali, de certa forma, não deixavam de ser quase que escravos, não tinham direito a nada. Quem mandava era o império. E agora ela passa a ser rainha. Ela passou a ser rainha por quê? Porque ela é a melhor pessoa que existia ali, que ela era mais bonita, com certeza sim, porque senão não estaria lá também. Ela foi se apresentar diante do rei. Obviamente que ela não foi desleixada, né? Ela foi bem cuidada, cheirosa, né? Não estava com bigodão nos lábios, né? Não tinha nada disso não, nem trança debaixo do braço. Bem cuidada, se apresentou ao rei, certo? Porque ela era a pessoa mais importante que existia ali. Não, a nação de Israel tinha que ser preservada, porque Jesus teria que nascer da nação de Israel. Palavra de Deus, Deus vela por sua palavra. É por sua palavra. Para de achar que é por causa de você. Tem gente que se acha tão importante que tudo é por causa dele. A coisa mais central e o que tem de maior conectividade com o Pai, que é o centro, é Jesus Cristo, onde todas as coisas se convergem em Jesus. É Ele, não sou eu nem você. Você quer ver mais, José? Quantos pregadores irresponsáveis pego e dizendo, José dormiu escravo e amanheceu governador, foi criado um cargo que não existia para exaltar, Deus vai te exaltar e coisa e tal. Não para com essas bobeiras, irmãos. Para com isso. Para com essas bobeiras que não tem na Bíblia, isso é mentira, conversa fiada. Deus preservou a vida de José. Deus o colocou como governador do Egito para preservar a nação. De onde viria quem? Jesus. Se a nação morre, não tem Jesus. A Bíblia é mentirosa. Deus é mentiroso, porque Ele não velou por sua palavra. Da mesma forma, anos 70 depois de Cristo, é destruído o templo judaico, o povo judeu espalhado pelo mundo, até o ano de 1947. Em 1948, 14 de maio, reconhece o Estado de Israel definitivo. Israel floresce, cercado por inimigos, está ali. A conduta de Israel é aprovada por Deus? Não. Aquele povo rebelde que não crê em Jesus lá em Israel, vão morrer e vão para o inferno. Qualquer um, sendo judeu ou não, vai para o inferno sem Jesus. Paulo deixa isso bem claro escrevendo aos Romanos. Fala do ímpio, do gentio, depois fala dos judeus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos. Mas por que Deus preserva Israel? Projeto. Então, quando um crente é contra Israel, está contra o projeto de Deus. Quando um crente se associa, se alia a partido político que é contra Israel, está contra o projeto de Deus. Deus vai preservar a nação de Israel, porque a segunda vinda, não o arrebatamento, a segunda vinda, onde ele vem, pisa no Monte das Oliveiras, é para Israel. É para Israel. Se a nação de Israel perecesse na Segunda Guerra Mundial, se a nação de Israel perecesse no tempo de Esther, se a nação de Israel perecesse em qualquer época da história, Jesus não teria nascido. E agora que Jesus nasceu, Jesus não poderá voltar para Israel, porque não existirá Israel. Então Deus vai preservar a nação de Israel, não porque eles são salvos, porque são obedientes, mas porque Deus tem um projeto e a sua palavra Ele vela para ser cumprida. Quando você vai compreendendo a Escritura, crescendo e ampliando os seus horizontes espirituais, você para de achar que é a pessoa mais importante desse universo e passa a entender, Senhor, eu estou aqui por causa da Tua misericórdia, da Tua graça.
eu estou aqui porque tu é misericordioso comigo. Você passa, deixa de achar que é uma grande estrela, para entender que é apenas um pecador arrependido que carece da graça de Deus. E se não fosse a graça do Senhor, a sua misericórdia, nós já seríamos consumidos. Poderia falar de Jefté, poderia falar de Gideão, homens que venceram grandes batalhas, por quê? Pela graça capacitadora do Senhor. Poderíamos falar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ora a Deus por um espinho na carne. O Senhor, a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Tem coisa, irmão, que não adianta você orar, você tem que entender. 3 vezes orou, e o Senhor respondeu: chega, não vou tirar esse espinho da carne. A mesma coisa Moisés, o grande Moisés. Moisés, não fale mais nisso, você não vai entrar na terra. E pronto, final. Acabou. Quando Deus diz não, irmão, você pode fazer o que quiser. Irmãos, a graça de Deus tem que ser compreendida em nosso meio como algo essencial e vital para a nossa vida. Se eu não entender isso, a minha vida será infrutífera espiritualmente. Para eu encerrar, 20h48, todos já os mais velhos, os mais novos não. Mas os mais velhos lembram muito bem do João de Oliveira. Os mais novos, alguns já ouviram falar dele. Alguns já o conheceram, como o pastor Silas, alguns irmãos que aqui estão, como a Zambuja e outros mais, conheceram o João de Oliveira. Todos sabem que o João Colenda foi fundador do IBAD em Pindamonhangaba, o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, que hoje é a FABAD. Quando a FEIX estava recebendo em 2014 o reconhecimento do MEC, eles estavam recebendo lá o credenciamento para autorizar a funcionar. Pois bem, deixou de ser seminário, agora é uma faculdade, não é essa a questão. O que eu quero chamar a atenção é que um homem, por nome Colenda, quando João de Oliveira morre, ele, cheio do Espírito Santo, faz uma oração tão simples. Obviamente que eu não vou lembrar as palavras exatas, mas em síntese ele disse o seguinte: Senhor, aqui quem fala contigo é o Colenda. A igreja precisa do pastor João de Oliveira. A família precisa do pai e marido João. O seminário, o instituto precisa do professor João. Devolve ele para nós. João contou no seu testemunho que o Senhor falou: estão pedindo para você voltar, volte mais um pouco. E ele ressuscitou. A graça de Deus estava naquele simples homem. Um homem que era o diretor, fundador e professor do Instituto Bíblico mais famoso da Assembleia de Deus no Brasil. Mas a graça esteve com ele, não foi para se vangloriar. É a graça. Se fosse hoje, irmãos, ia ter fogos, ia ter mais não sei o quê, ia mais reteté. Olha que não precisou de barulho, irmãos. Nós criamos tanta coisa, irmãos, que eu vou falar para você. Em alguns momentos, Deus já está para vomitar algumas coisas. E criamos tanto 7 daqui, 7 dali. Irmão, isso é misticismo. Isso não é Bíblia. Isso é misticismo. É um misticismo evangélico. Já tem igreja, pastor Silas, que andaram até com uma arca dentro da igreja para trazer a presença do Espírito Santo. Nós não precisamos materializar a fé em elementos judaicos, não tem nada a ver com o judaísmo enquanto religião. Não precisa, você pode dar 7 voltas na igreja, 7 voltas na cidade, nada disso vai funcionar. Aquele homem não deu 7 voltas no caixão e nada disso. Você tem também testemunho em tempos modernos também da tia Jô. O pai dela pegou a criança e falou: Senhor, aqui é a promessa que o Senhor me fez, a minha filha. Essa promessa vai morrer agora? O caixão já pronto para ser sepultado lá no Amazonas. E o Senhor restaurou a vida daquela menina. Deus faz milagre, é no tempo dele. Deus realiza milagre, mas não é no meu tempo. Eu preciso pregar o Evangelho, deixa o Espírito Santo agir conforme lhe apraz. Nós precisamos entender que eu, acima de tudo, preciso crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Ter intimidade, aprofundar meu relacionamento com Ele, ter comunhão, ter vida transformada, andar em novidade de vida. Graças a Deus que aqui em Cuiabá e região acabou com uma aberração que já tinha anos que incomodava. Deus usou o pastor Silas para terminar com esse negócio de 12 dias. 12 campanhas de 12 dias para 12 meses de vitória. Irmãos, isso é invencionice humana. Sabe por que a maioria aceita isso? Porque não tem comunhão com Jesus,
não tem conhecimento de Cristo, não tem relacionamento real com Cristo. É a falta de relacionamento com Cristo que faz aceitar essas coisas. Aí veio a pandemia, os 12 dias não virou nada, né? Não resolveu nada. Quer vitória para a sua vida? Ande em novidade de vida. Ande em jejum, ande em consagração, leia as Escrituras, busque a direção do Senhor, ande em comunhão com o Senhor, e você vai ver a graça dele te capacitando para todas as coisas. Deus vos abençoe ricamente. Ore por mim em nome de Jesus. Amém. Grato pela oportunidade.